Oi, meu nome é Laís Millarriga, eu sou antropóloga e pesquiso imigração okinawana e japonesa no Brasil, a presença asiática aqui em termos de identidade, cultura, história. E muito prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre a mostra de filmes japoneses da Fundação Japão. Eu acho que os streamings têm ajudado muito a divulgar filmes e produções audiovisuais de outros lugares que, em geral, né, a gente não tinha tanto acesso. Só que eu acho que também tem sobre cinema e audiovisual japonês, a comunidade tem tido um acesso que circula dentro dela, né? Por exemplo, quando eu era criança, eu fui criada pelos meus avós, que são imigrantes de Okinawa, e eu lembro que a gente ia na casa de umas amigas dos meus avós que eram uma locadora. E era um monte de VHS, que eu não sei como essas pessoas faziam, mas de programas japoneses gravados. Então meus avós alugavam esses VHS e a gente assistia em casa. Então eu cresci vendo muita comédia, programas japoneses que eu não entendia nada. Até hoje eu não falo bem japonês. Mas é uma experiência, assim, né, de diáspora, né, dessa circulação. E atualmente, por exemplo, com a mostra, né, de filmes japoneses no streaming, né, na internet, com acesso gratuito, acho que isso ajuda muito tanto a engatilhar memórias, né, ou ressignificar experiências para as pessoas de ascendência japonesa, okinawana, ainu, e também possibilita um acesso maior para as pessoas dessa cultura, né, de formas de expressão que a gente pode ver nos filmes e no audiovisual japonês. Então eu acho super importante. E quanto mais acessos facilitados a diferentes produções de diferentes culturas e regiões, melhor para qualquer sociedade, né? Porque abrem muitos caminhos de diálogo, de percepção de diferenças e semelhanças entre as pessoas. O acesso, ele é importante, né? Especialmente, por exemplo, quando ocorrem, né, esse tipo de evento em que são concentradas algumas produções, tem toda uma curadoria. Eu acho que cria e ressignificam as pontes já existentes entre esses países, né, que estão tão longe espacialmente, mas de muitas formas muito próximos, né? Porque a diáspora, a imigração japonesa okinawana ainu começou em 1908 a vir para o Brasil, mas ela se mantém também até hoje, né? Com o movimento Dekasegi, com outros tipos, né, de deslocamento humano, seja expatriados, imigração, também turismo. Eu acho que para manter, né, as tradições só são mantidas se elas forem reinventadas. Toda tradição é inventada, toda cultura é inventada. O que isso significa? Significa que para a gente manter uma tradição, ela precisa ter significado para a gente. Uma tradição que não tem mais significado para as pessoas que vivem essa tradição, elas morrem, né? A produção artística, né, literatura, cinema, artes visuais são super importantes para a gente reelaborar, reinventar e talvez atualizar ou relembrar, retomar as formas de expressão das nossas culturas e identidades e mesmo de
pra gente entender, né, qual é a nossa história e quais são as pontes e as formas de afeto, de racionalidade, de percepção que nos unem ou nos diferenciam. São 23 filmes, né, na mostra e 2 doramas, né. Olhei mais, né, dei uma olhada assim na lista de filmes. Eu acho que tem uma grande variedade, né. A ideia, assim, de gêneros como comédia, né, eu tô doida pra ver o da escola, né, School Meal, alguma coisa. E o Baby's Assassin. Como eu tava falando no começo, né? Eu cresci vendo os VHS que minha avó alugava da amiga dela, do Kato-chan Cage, que é assim uma dupla clássica de comédia. E aí quando eu vi o trailer do School Meal, tem essa comédia que me lembrou muito de... Às vezes você não entende direito a língua, mas tem uma atuação, uma performance corporal, né? A comédia ela é muito boa para isso. A gente fala que você só entende uma cultura, ou você só tá inserido numa cultura quando você começa a entender e fazer piadas. Quando você saca uma piada, e aí a comédia tem isso, porque ela é ao mesmo tempo muito corporal, né, e ela mistura muitas formas de expressão para você poder dar risada. Então eu acho que a comédia, tem vários filmes de comédia lá que podem ajudar a gente a aprender a rir de outros jeitos, né? E perceber outras formas de dar risada. Eu gostei muito também de ver que tem muitos filmes que tratam sobre gênero e deficiência. Né, e sobre... É um clássico já, né? Fala assim, as coisas japonesas sempre meio tratam de relações intergeracionais, e tem os filmes que me parecem que tratam de outras formas, né? Bem interessantes. Perceber como outra cultura, né? Outra sociedade, através de um filme, trabalha gênero, a questão da mulher, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, alimentam o nosso universo de referências de como lidar com questões que não são só sobre diferença, né, e a identidade dos outros, mas que são fundamentais pra gente se letrar. Porque são diferenças que sempre se transformam em desigualdades. Então, ver artisticamente, né, filmes que tratam dessa forma podem também, né, dar uns insights e alimentar, né, nossos afetos, e nosso intelecto e nossa vontade de transformar também as coisas, assim como a arte é um movimento criativo. Eu senti falta de terror. É muito legal esse concurso, né, de curtas na mostra, mas senti falta, assim, de ter longas, né, porque terror é um gênero que eu adoro. É um gênero muito criativo, tanto pra quem gosta de assistir, né, assim, como espectadora, tem aquela coisa da reação e de elaborar sensações como medo, ansiedade, que pra mim funciona muito bem, eu gosto. E o terror também é uma forma lúdica, né, de tratar de questões muito humanas, né, e muito sociais. Muitos filmes, né, de monstros, de serial killers, de investigação, de terror, de exorcismo, sobrenaturais, eles falam muito de um jeito alegórico, de questões que de outras formas talvez seja mais difícil de encarar do que tomando um susto vendo
menina saindo do poço, atravessando a televisão. E o terror japonês, asiático, assim, são muito bons, assim, eu acho que quem gosta, né, de filmes de terror tem um super apreço pelas produções japonesas, coreanas, tailandesas, indianas. Adoro. Podia ter mais. O 24 Eyes eu não assisti ainda, vi uns trechos, né, o trailer, e eu fiquei muito, muito interessada. Eu acho que é uma escolha muito acertada para o momento em que a gente tá, que me parece que é um filme, né, que não trata de um contexto específico apenas, né, só aquele universo do pós-guerra imediato no Japão. Me parece que é um filme que vai me fazer chorar, essa coisa da professora, né, com os alunos, que trata das diferenças, dessas mudanças, né, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial e no pós-guerra. Me lembrou muito o filme do Kurosawa, o Madadayo, que também trata, né, de um professor e seus alunos durante a guerra. Eu acho que é uma escolha muito acertada, porque ele trata, né, do cotidiano, né, das coisas mais ordinárias, porque a vida é feita disso, né, do que a gente faz no cotidiano. E com uma guerra, transforma tudo. Né? Em alguns anos a gente olha para trás, o que acontece depois de uma guerra? A gente tem que refazer o cotidiano. E, em geral, depois das guerras, quem que sobra para refazer esse cotidiano? São as mulheres, né? As pessoas mais velhas, crianças e mulheres são as pessoas mais afetadas em guerras. E, no fim, toda a reconstrução de uma comunidade, de uma sociedade, de um país, depois de uma guerra, é feita através de corpos de mulheres e crianças, né? São essas pessoas, principalmente, que vão, em última instância, reconstruir o próprio Estado, né? A própria noção de Estado e de coesão social. Eu acho que pode também fazer a gente muito pensar sobre o que está acontecendo em Gaza, né? A Segunda Guerra Mundial, esses filmes, eu acho que o 24 Eyes, ele colocando, né, esse foco no cotidiano, na relação entre as pessoas comuns, né? Eu acho super legal essa coisa de tecnologias, né, para restaurar e recolocar, né, em circulação e no mundo filmes, livros, né, obras de arte, então é super legal. E fiquei curiosa, porque acho que tem uma polêmica aí, se a Disney copiou Kimba, né? Então eu tô bem curiosa para assistir e para pensar, né? E aí é legal, né, que aí vários pontos que a gente tava conversando, né, sobre culturas, identidades. É um contraponto legal de fazer, né, essa coisa entre filmes, né, mais ou menos uma estrutura de história feita por diferentes culturas em diferentes períodos, né. Eu tô doida pra ver. Vocês podiam colocar assim, os três, né, pra gente maratonar. Eu li uma entrevista, né, que tá no site da mostra com, acho que é o diretor de luta, alguma coisa assim, de ação, né? Eu vi o trailer, aí eu li essa entrevista com ele e eu fiquei com muito mais vontade de ver, ainda de pensar como que ao mesmo tempo, né, um filme de ação que mistura comédia. Eu acho que isso é uma coisa que funciona muito,
né? E tem essa coisa do kawaii, né? Tem umas cenas lá no trailer que você vê os personagens num café super kawaii. E misturar o kawaii com violência é também um tema, né? De filmes japoneses, eu acho, sei lá, desde a década de 60, pelo menos, que funcionam muito bem, é muito interessante. Tô na expectativa de ver como que está sendo feito atualmente. A questão da culinária, da comida, é um tema que está cada vez mais aparecendo entre jovens asiáticos brasileiros, né? Leste asiáticos brasileiros, coreanos, japoneses, chineses, como através dessa ideia, né, da comida de afeto. Né, de como tem uma comida de casa, uma comida da comunidade. A culinária japonesa sempre despertou muita curiosidade, né, de filósofos, antropólogos, né, porque o preparar a comida, como se prepara uma comida, como se come uma comida, com quem se come, né, são muito importantes para a gente entender como funciona, né, uma comunidade, uma sociedade. Eu acho que ajuda a ressignificar, né, e mostrar outras formas, né, de lidar não com o que a comida significa, tanto no dia a dia, né, como para uma existência, né, pensando um pouco no Zen Diary, né, como que na filosofia Zen, com a preparação de alimento, que também está ligada com, né, uma filosofia sobre existir, sobre morrer, sobre viver. As obras que trazem, né, a comida como centro são sempre evocam muitas coisas nas espectadores que está assistindo, né? O School Meal, eu vi o trailer e parece muito divertido também. É um jeito, né, são filmes bem diferentes, tratando sobre comida. Parece muito divertido, mas ao mesmo tempo também tem essa coisa, né, de um engajamento com o tipo de comida e com uma forma. O que a comida representa, né? A mostra começa com Baby Assassins, né? Então vai ser o primeiro que eu vou assistir. Eu tô muito curiosa pro The School Meal, que é essa comédia também. O My Broken Mariko parece um filme muito... Talvez eu chore. Um filme, né, mais emotivo, assim, um drama mais forte. E o outro que eu tô doida pra ver é o The Lone Ometry. Parece ser um filme que diz muito sobre muita coisa e parece ser ao mesmo tempo difícil, mas muito afetuoso. Os curtas de terror. Eu acho que quando a gente não tá acostumado, né, com uma expressão cultural, né, que pra gente é mais distante, procurar um filme que tenha uma temática de um gênero que você goste, né, com um tema que te coloque pra você estar como espectador de uma forma aberta. Nas comédias, né, talvez prestar atenção nas performances corporais, assim como nos filmes de ação. Talvez Baby Assassin junte as duas coisas, né? E treinando não só, né, a visão, mas também a escuta, ver, né, como as pessoas falam e entrando no ritmo e na melodia da língua japonesa. E não pensar só que é uma coisa exótica e completamente diferente, né? Mas e sacando aí as coisas que você chama atenção, tanto
como que legal e também como que esquisito. Né? E também com o olhar meio desarmado dos estereótipos que a gente já tem sobre o que é a cultura, sobre a cultura japonesa, sobre pessoas japonesas. Quando a gente fica com esses estereótipos, né, e essas pré-verdades, a gente entra numa prisão, né, e não consegue ver a riqueza, né, das perspectivas e das formas de receber e engajar, né, com outra cultura, com uma obra de arte que não é familiar. Queria agradecer à Fundação Japão por ter me convidado para conversar sobre a mostra e sobre cultura, identidade e cinema japonês. Eu estou muito animada para o início do streaming. É muito legal que vai estar online, né? O acesso gratuito, então se inscrevam no site da mostra. É só se inscrever que aí você consegue ver todos os filmes. E o legal também de ter esse rolê online é que a gente pode ir conversando nas redes sociais e combinar com as pessoas de assistir juntas, mesmo que a gente esteja longe. Então, convido a todos para assistir a mostra de filmes japoneses da Fundação Japão, que começa dia 5 de junho. É só entrar no site, se inscrever e assistir todos os filmes na faixa com quem você quiser. Muito obrigada e é isso. É só cortar.